Santos para a pregação do Evangelho esta noite. Amém. Obrigado, meu irmão. Meus queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus Cristo comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amém. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo de número 15. Estamos chegando ao final da exposição deste livro tão rico, tão profundo. Romanos 15, eu lerei do verso 22 até o final deste capítulo, o verso de número 33. Romanos, capítulo 15, 22 a 33, esse é o texto da nossa exposição de hoje e também o texto que irei ler. E eu peço que todos acompanhem, inclusive as crianças, prestem atenção naquilo que Deus fala aos nossos corações. Assim está escrito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta de benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Maravilhoso Deus, nós estamos mais uma vez diante de Ti orando para que Tu abras os nossos corações a ouvir a Tua palavra. Neste relato, ó Deus, aparentemente sem muitas pretensões de viagens do apóstolo Paulo, mas que quando, ó Deus, nós nos debruçamos mais para entender o texto, nós percebemos, ó Deus, aqui veias do Teu amor correndo por essas palavras, sangue do amor que Cristo derramou por nós.
cuidado, generosidade, disposição, abnegação, encantamento, não só com a obra de Cristo Jesus, mas com os santos. Ó Senhor, vem ensinar-nos acerca destas coisas. Tira-nos do nosso conforto e nos mostra que há um caminho melhor do que aquele que temos caminhado, percorrido. Um caminho mais glorioso, mais belo. Ensina-nos o mistério, que quanto mais damos, mais temos. Assim nos ensina o teu Evangelho. Em nome de Jesus, aquele que nos mostrou isso de forma tão bela e até hoje nos mostra, aquele que deu a sua vida por nós. Fala ao nosso coração, Senhor, às nossas vidas, até as crianças que aprendam e que estas mensagens sejam colocadas em teu coração pelo amor do Espírito. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Você já recebeu algum presente de alguém que, assim, tão generoso que você então imaginou que aquela pessoa ali tinha boas condições de vida, mas depois, ao saber, você percebe que ela não tinha lá aquelas condições que você imaginava. E você ficou constrangido por causa da generosidade daquela pessoa. E aconteceu isso com você? De olhar para irmãos que, com alegria, não com uma mão remissa, mas com alegria, com gratidão, servem e assistem o necessitado. E eu não estou falando apenas de dinheiro, mas eu estou falando de tudo o mais que alguém possa necessitar, de tempo, de algum objeto, enfim, alguma necessidade. Você já passou por isso? Esse texto, meus irmãos, nos mostra que essa experiência de generosidade estava no coração do apóstolo Paulo. E no coração daqueles que ele chama aqui de Macedônia, que são especialmente os irmãos lá de Filipos, que ficavam exatamente ali na região da Macedônia. E também no coração daqueles que são colocados aqui como Acaia, que era a região onde ficava a cidade de Corinto, onde hoje é a Grécia. Vemos aqui, meus irmãos, nesse relato tão aparentemente despretensioso do apóstolo Paulo, relato aqui que ele fala de viagens, né, de visitas, a generosidade. E não somente isso, o desejo de estar com os santos, com os crentes. Não pouco desejo, mas muito desejo. E vemos também aqui que esse desejo e essa comunhão, ela se estende inclusive pelo elo da oração. Como Paulo menciona aqui no verso 30, quando ele diz: rogo-vos que luteis juntamente comigo nas orações a Deus. Paulo então mostra-nos aqui como um exemplo de cristão, sim, apesar de ser um pecador, alguém que tem prazer de estar com os santos, alguém que se esforça generosamente por assistir aos necessitados da família da fé, e alguém que também tem prazer e pede que os irmãos orem por ele e estejam com ele nesse lugar aqui chamado de oração. Esse texto é muito belo, meus irmãos. Nos ensina tantas lições de vida cristã, de comunhão com os irmãos, de vida prática.
Por isso aqui o ensino principal desse sermão, nós podemos assim resumir da seguinte forma, preste bem atenção. Paulo é movido por três coisas. Pelo prazer de estar com os santos, por assistir aos santos necessitados e pela oração. São três questões aqui que movem o coração do apóstolo Paulo, que pulsam em seu coração, e ele mostra-nos aqui de forma tão voluntária, tão natural. São três coisas que movem Paulo. Ele é movido pelo prazer de estar com os santos, por assistir aos santos necessitados e pela oração. E esses são os nossos três pontos. Esse sermão ele pode ser observado da seguinte forma. Três respostas para a seguinte pergunta. O que move Paulo? E as três respostas. O prazer de estar com os santos, em primeiro lugar, versos 22 até o verso 24. Em segundo lugar, a assistência aos santos necessitados, versos 25 a 29. E em terceiro e último lugar, a oração. A oração pelo sucesso das missões, versos 30 a 33. Vamos ver uma por vez. Verso 22 aqui, começamos a ver o primeiro elemento que move o apóstolo Paulo, o prazer de estar com os santos. Verso 22 diz, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Paulo, meus irmãos, está sendo aqui bem transparente nas suas palavras. E ele nos fala da primeira coisa que move o seu coração, que o move é o prazer de estar com os santos. Paulo tinha aqui uma ânsia de estar com esses irmãos em Roma. Mas veja, algo antes o impedia de fazê-lo. Ele diz no verso 22, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. E qual razão? Precisamos voltar ao verso anterior. Ele menciona aqui, nos versos 19 a 21, que estava trabalhando para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, Paulo estava imbuído de plantar igrejas em locais onde as pessoas nunca tinham ouvido o evangelho. E se ali tinha, então, por exemplo, em Roma, uma igreja, Paulo evitava de ir pensando em regiões que ainda não conheciam a Cristo. Isso impediu Paulo, por um tempo, de estar com aqueles irmãos. A importância de servir à expansão do reino de Deus. Por vezes, meus irmãos, não é só Satanás que impede momentos que irmãos tenham momentos de comunhão. Por vezes, o próprio Deus, em seus planos, impede isso. E talvez isso seja meio estranho aos seus ouvidos. A mesma palavra, a expressão que Paulo usa aqui, ele usa lá em 1 Timóteo 2,18. Quando lá lemos 1 Timóteo 2,18, está escrito assim. Aliás, perdão, irmãos, 1 Tessalonicenses 2,18. 1 aos Tessalonicenses 2,18. Está escrito assim. 1 Tessalonicenses 2,18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou ou impediu o caminho. Então aqui Paulo mostra que tentou, mas foi barrado por Satanás. Talvez os judaizantes, que foram instrumentos de Satanás, muitas vezes, para impedir a obra missionária. Mas veja, voltando a Romanos, o nosso texto, Paulo diz que se sentiu impedido de estar com os irmãos em Roma. E esse impedimento não foi colocado por Satanás. Mas era a sua tarefa de expandir o reino.
de trabalhar para que outras pessoas conhecessem a Cristo. E a verdade, meus irmãos, é que esse elemento é um dos motivos pelos quais, às vezes, irmãos se mudam de cidades ou chegam em nosso meio ou saem de nosso meio. Talvez não seja esse o motivo que eles têm em mente, mas talvez seja esse o motivo que Deus tem em mente. Fazer com que outras pessoas, em repartimentos de trabalho, profissionais e etc., conheçam o Evangelho. E para que Deus faça isso, talvez você já ouviu dizer que pessoas conheceram o Evangelho porque alguém veio de um lugar distante e anunciou o Evangelho a essa pessoa. Isso acontece. E talvez, esse é um dos motivos pelos quais nós somos impedidos por Deus, ainda que desejamos, como Paulo, estar com irmãos. Assim, Paulo, então, revela aqui que essa expansão do reino o impedia. Mas agora, diz o apóstolo Paulo, agora ele vai. Mas agora, verso 23, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos. Veja, irmãos, o prazer que Paulo tem de estar com os santos. Ele não diz assim, eu lembrei de vocês um dia ou outro, eu queria estar com vocês. Ele diz, desejando há muito. Isso envolve sim o tempo. Há muito tempo Paulo vem desejando estar com esses irmãos, mas isso também envolve a intensidade com a qual ele desejava estar com os irmãos. O grande prazer e desejo de estar com os santos. E Paulo diz aqui que ele tentou muitas vezes no verso 22, porque muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Então Paulo ele tinha os seus campos, né? Imaginemos aqui o apóstolo Paulo, ele ia para um determinado local, trabalhava ali, uma igreja era plantada, uma semente plantada, e talvez se passasse no coração do apóstolo Paulo, pronto, agora eu vou para Roma. Mas o Senhor vinha com uma outra providência, um outro local, e ali então, Paulo ia trabalhar. E assim acontecia. Paulo diz, muitas vezes isso aconteceu. Muitas vezes. Ele se esforçou, porém por um tempo ele não pôde, mas agora sim ele estará com esses irmãos. E talvez você leia esse verso 24, quando Paulo diz assim, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco. Talvez você pense assim, bom, então Paulo vai ser como, talvez hoje, né, trazendo para a nossa realidade, Paulo é como alguém que pega um avião e vai fazer uma escala em Brasília, ele vai ter ali um longo tempo, umas 4 horas, umas 5 horas, ou quem sabe mais, e aí de passagem ele vai ter comunhão com esses irmãos. Não, irmãos. Ou talvez você pense assim, não, Paulo não está querendo de fato estar com esses irmãos, porque senão ele iria sem plano algum. Ele não iria com planos de depois ir para a Espanha. Não, essa não é a ideia, meus irmãos. Essa não é a ideia. A ideia aqui é que Paulo ficará um tempo com esses irmãos. Ele terá comunhão, ele terá tempo de conversar com eles, de contar as coisas que Deus tem feito, como ele diz em outro lugar, de contar o que Deus tem feito na vida dele, e também saber aquilo que Deus tem feito naquela igreja. Paulo anseia em muito, isso está claro aqui nas palavras que ele usa. Ele tem prazer, isso o move, ele tem prazer de estar com os santos.
Ele tem prazer em estar com os santos. Ah, meus irmãos, eu me lembro das minhas férias, esses últimos dias, onde essas foram as férias mais longas que eu tive até hoje, e foram as férias que eu consegui mais ver gente, né? Depois conversando em casa, a gente falou, a gente não foi para tantos lugares assim, ver tantas... Ah, sabe quando você sai e você vai com o fim de descansar? A gente não teve esse tempo tanto assim. Foi para ver irmãos que há muito a gente não via, e parentes também. E a sensação, ainda que passando uma semana, alguns dias, era que era pouco. E Paulo diz isso aqui, olha, no verso 24, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. É um pouco, porque o desejo que nós temos, irmãos, é que o tempo nunca passe. É que seja um mês, mas se Deus nos desse um mês, é que fossem 2, mas se Ele nos desse 2, é que fosse 1 ano. Mas se Ele nos desse 1 ano, é que fossem 10 anos. Então sempre vai ser um pouco. Sabe quando você leva a criança para um lugar onde ela se diverte? Ou os jovens para um lugar onde eles têm ali a conversa com seus amigos e eles passam o dia inteiro e ao anoitecer vocês dizem, vamos, e as crianças dizem, os filhos dizem, já? Para eles o tempo não passou. E eles choram, porque foi pouco. Essa é a sensação do apóstolo Paulo. E eu louvo a Deus, irmãos, porque essa também é a sensação que temos aqui no Mindu, nessa pequenina igreja. Às vezes tem os irmãos que ficam dando um sinal de luz, quando vai se avizinhando aí às 10 horas da noite. Às vezes alguém grita, vamos, vamos, vamos. Amanhã tem trabalho. Mas por que a gente se despede 5, 10 vezes? Porque a sensação é que foi pouco. É um dia, nós vimos para aqui pela manhã, nós voltamos à noite, mas a sensação é que foi pouco. É porque Deus colocou nos santos um desejo de estarmos juntos à eternidade. Por mais que saibamos que somos pecadores, o sangue de Cristo nos atrai e faz com que nós nos afeiçoemos uns aos outros. Sabe aquela questão de você conversar um pouco com um irmão que ama o Senhor e você já gostar daquela pessoa? Você diz, eu gosto tanto daquela pessoa, mas quanto tempo você tem com ela? Não, eu não tenho tanta experiência de vida, mas eu gosto. Porque nós nos afeiçoamos por causa de Cristo na vida uns dos outros. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nessas férias fui a uma congregação onde um pastor amigo meu pastoreia, lá em Aracaju. E lá era semelhante. Na quarta-feira, 9h30, alguém falou, vamos embora, já chega. 9h40, 9h45, 10 horas, 10h15, e os irmãos lá. E eu, cá no meu coração, disse, Senhor, eu me dou. É assim, graças a Deus. Essa sensação de que é pouco, é por isso que às vezes a gente chega em casa, dorme tarde e de manhã tem que acordar cedo às vezes. Graças a Deus o pastor tem folga pastoral a segunda. Mas os irmãos não têm. Acordam cedo para trabalhar. Mas o fato, irmãos, é que todos nós ficamos com esse sentimento. Foi pouco. Foi pouco. É isso que corre no coração de Paulo. Quando ele está falando de sua
suas pretensões de viajar. Veja a forma com a qual ele fala. Ele revela que pulsa em seu coração, que o move o prazer de estar com os santos. Mas talvez essa não seja isso que pulse em seu coração. Talvez você ache que está bom vir ao culto, conversar ali na porta e dali mesmo você ir embora. Irmãos, faz parte da vida cristã o momento de ter comunhão fora do culto. Nós deveríamos nos sentir incompletos se viéssemos ao culto e fôssemos embora às pressas. Eu sei que boa parte dos irmãos ficam, mas alguns não ficam. E o Senhor lhes chama a refletir por quê. Eu sei que há questões de saúde, por vezes, que nos impedem de ficar, há idosos. Mas às vezes não é isso que nos faz ir embora logo. São planos da segunda-feira, são vários outros motivos, até mesmo dizer assim, eu vou refletir no sermão. Parece piedoso, não é? Mas nós vamos ter tempo para fazer isso em casa. Já dizia minha avó, nem muito, nem tão pouco. Nós podemos ainda ter comunhão com os irmãos e chegar em casa e refletir sobre o sermão, pensar, orar, conversar. Mas todos nós deveríamos ter essa sensação de Paulo. Quando desce a hora, é pouco. Já acabou. Paulo revela isso, irmãos, quando ele fala do que move o seu coração. E, em primeiro lugar, estamos vindo ao prazer de estar com os santos. E, no meio de tudo isso, Paulo não tem nenhum problema de mencionar que ele precisa de ajuda, ainda que ele o faça aqui de forma aqui a não ser explícita. Ele diz assim, estarei convosco, do verso 24. E que para lá seja por vós encaminhado. A ideia aqui de Paulo é ser encaminhado em muitos sentidos. No sentido de ter recurso para a viagem. No sentido de ter informações de como chegar à Espanha, que é para onde Paulo desejava ir após Roma. No sentido de ter pessoas também levando Paulo. Lá em Atos 15, verso 3, diz assim, Paulo, enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja. Aliás, diz Lucas, narrando. Acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Atos 15, 3. Paulo também está ele está mostrando aqui que ele não está apenas interessado no dinheiro da igreja. Sim, o dinheiro, irmãos, faz parte das missões. Ninguém faz missões sem dinheiro. O reino não avança sem dinheiro. Isso é óbvio. Mas veja, Paulo, ele não tem milindres de falar aqui sobre isso. Ele precisa. Ele é um missionário. E ele quer ser encaminhado, mas ele não quer apenas isso. Ele quer desfrutar até o último segundo da companhia dos irmãos, até que ele chegue à Espanha, ou talvez perto da Espanha. Paulo pede ajuda com humildade e também com simplicidade. E veja, irmãos, Paulo era um homem de muito trabalho. Muito trabalho. Ele é um homem de serviço espiritual e também de serviço físico. Eu enviei no grupo da igreja um mapa. Não sei quantos viram e observaram ali os locais onde eu marquei. Mas Paulo provavelmente está falando de Corinto, na região da Caia. E ele diz aqui no verso 25 que está de partida para Jerusalém, então ele iria lá para o Oriente Médio, em Jerusalém.
E depois ele iria para Roma, em caminho da Espanha. Irmãos, é um trajeto enorme. É uma viagem não simples. Essas palavras aqui encurtam quilômetros. Paulo era um homem tanto de serviço espiritual, de exegese, de teologia, mas ele também era um homem de serviço físico aos santos. Como isso nos ensina, e falaremos mais sobre isso no nosso próximo ponto, onde aqui ele fala da segunda coisa, do segundo elemento que o move, a assistência aos santos necessitados. Vimos a primeira, o prazer de estar com os santos. E a segunda, agora, a assistência aos santos necessitados. Veja, verso 25, diz o texto: mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Qual é o segundo elemento que move o apóstolo Paulo? A assistência aos santos necessitados. A assistência aos santos necessitados. E agora Paulo, ele demonstra um serviço de diaconia. Quando ele diz aqui que está de partida para Jerusalém a serviço, a palavra aqui é diaconia, irmãos, mas não no sentido, digamos, estrito do ofício, porque Paulo não era um diácono, oficialmente falando, ele era um apóstolo e um pastor, e um presbítero, mas no sentido mais amplo. A palavra de Deus nos usa palavras, irmãos, tanto em sentido estrito quanto em sentidos amplos. Em certo sentido, em nossa igreja, há dois diáconos, o diácono Josias e o diácono Mauro. Mas em outro sentido, em nossa igreja, todos, inclusive os nossos filhos, são diáconos, chamados para ser diáconos. E Paulo aqui, inclusive o pastor, e Paulo aqui está a serviço à diaconia, em diaconia dos santos. O que Paulo estava fazendo? Ele estava levando uma oferta. Isso está claro lá em 2 Coríntios 8, abre a sua Bíblia lá. 2 Coríntios 8. O apóstolo Paulo deixa claro que oferta era essa, quando ele escreve aos Coríntios. 2 Coríntios 8 diz o texto, a partir do verso 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Paulo está falando aqui da Macedônia, falando dos irmãos em Filipos, a igreja lá em Filipos. Verso 3, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais a superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Quando Paulo fala aqui de graça, irmãos, ele está falando exatamente dessa coleta de entregar, como os filipenses fizeram. Verso 8, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade de vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião. Pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o vosso querer. Convém isto?
completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Paulo estava tratando com os irmãos da Acaia, os coríntios, sobre essa oferta para os irmãos de Jerusalém. E é exatamente sobre ela, voltando para Romanos, que Paulo fala aqui. Por isso ele disse que estava partindo para Jerusalém e que aprove, no verso 26, a Macedônia e a Acaia levantaram a coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Meus irmãos, mas no meio de tudo isso, é interessante como o apóstolo Paulo aqui nos fala de dinheiro, de ajuda aos irmãos necessitados. Não é algo meramente material. É aí que o dinheiro que tem valor monetário, moeda de um país, passa a ter um valor eterno na casa de moedas dos céus, do reino de Deus. Veja o verso 27. Isto lhes pareceu bem. E mesmo eles são devedores. Eles devem, eles têm uma dívida. Qual dívida? De dinheiro? Não. Não estritamente de dinheiro. Porque se os gentios têm sido participantes ou comungantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. É interessante como essas palavras aqui estão entremanhadas. Quando ele diz assim, se os gentios têm sido participantes dos valores, ele usa uma palavra aqui proposital, são valores, são moedas espirituais. E de fato, irmãos, Paulo diz em Romanos 9 que dos judeus vêm as alianças, deles vêm também os patriarcas, deles vem a lei, deles vem o culto e, sobretudo, deles vem o Cristo. Humanamente falando, sem o povo judeu, não haveria salvação. Não haveria evangelho. Veja, humanamente falando. Porque Deus escolheu, e aquilo que ele escolheu está escolhido, tinha que vir de Judá, o Messias. E não só o Messias, mas tudo mais que nós recebemos hoje e praticamos hoje, foi dado a eles. Então veja você, não só os irmãos em Roma, mas nós também somos devedores. É por isso que Paulo diz, pareceu bem aos da Macedônia e da Acaia fazer isso, porque eles são devedores, eles devem. A igreja, irmãos, partiu de Jerusalém. Vocês lembram disso? Quando Estevão pregou, houve a grande perseguição. E o que acontece? Eles se espalham. Tudo estava já nos planos de Cristo, nos planos missionários, nas estratégias missionárias do Senhor Jesus Cristo. Eles se espalham e chegam até Filipos, chegam até Corinto. Mas partiu de Jerusalém. E agora Paulo está lembrando isso. Eles são devedores. E se são devedores, quanto ao evangelho, quanto à salvação, quanto ao culto,
eles devem também servi-los com bens ou valores materiais. Irmãos, que princípio importante na assistência aos santos. As duas casas de valores se cruzam aqui. A casa de valores temporal, digamos assim, dinheiro físico, objetos, comida, roupas. E a casa de valores celestial, espiritual, eterna. É isso que então deve mover e movia os corações daqueles irmãos lá em Filipos, lá em Corinto. É por isso que eles então são incitados, é por isso que os irmãos em Filipos mostram tanta generosidade. Eles imploram, nós lemos em Corinto, segundo os Coríntios 8. Eles pedem a Paulo que não deixe, que eles não fiquem de fora. Talvez imaginemos Paulo dizendo, não, tá bom, não, vocês não precisam ajudar, porque vocês são necessitados. E aí Paulo diz, e eles dizem, não, de forma alguma, nós vamos ajudar. Não, vocês não precisam, vocês precisam de ajuda. Não, nós vamos ajudar, nos deixe ajudar. E talvez, estamos aqui alocubrando, irmãos, claro, isso não está escrito. Talvez eles ajudassem com alguma coisa e Paulo diz, não, está bom, aqui está bom, não precisa mais. Eles, não, nós queremos dar mais. Porque Paulo diz, eles deram até acima das suas condições. Por que eles fizeram isso? Porque eram bons em si mesmos? Não. Porque eles tinham em seus corações, irmãos, que poderiam ajudar como for. O que receberam do Senhor era muito mais. E porque também tinham em seu coração que confiavam que Deus, o Pai, iria cuidar deles. Se eles ficassem sem algo, o Senhor iria providenciar de alguma forma. Meus irmãos, como essa prática, essa atitude nos deve levar à vergonha. Temos irmãos necessitados em nosso meio. Graças a Deus pela diaconia, que é célere, que é discreta, mas que tem agido junto aos irmãos necessitados. Eu tenho os acompanhado. Tem feito isso com destreza, com zelo. E louvo ao Senhor pela nossa diaconia, pelos nossos diáconos. Mas há irmãos com necessidades em nosso meio. Mas eles não são muitos. A questão é que conhecemos outros, porque a igreja do Senhor não é só a IPB Mindu. E o que está em nosso coração? Diga se não é verdade que muitas vezes olhamos ali para a nossa conta, temos ali alguma aplicação, algum dinheiro aplicado por algum plano, e ouvimos dizer de algum irmão que está com uma necessidade urgente, agora, ela é básica. E nós resistimos em tirar aquele dinheiro dali e dar. E orar, como bem disse o presbítero Tiago, conhecer a causa, chorar com os que choram. Fale a verdade em seu coração se nós não temos dificuldade de fazer isso. E digo todos, irmãos, em geral. Olhamos para a nossa despensa e pegamos aquilo que é de menor qualidade. Diáconos colocam no grupo da igreja. Irmãos, primeiro domingo do mês, dia de trazermos alimentos não perecíveis e outras doações mais que os irmãos queiram dar.
Talvez olhemos ali na despensa, o que é que tem de menor qualidade, mais barato? Eu vou lá e dou. Mas não gostaríamos de receber aquilo que é de menor qualidade, não é verdade? Não daríamos aos nossos filhos aquilo que é de menor qualidade. Ou como bem disse o presbítero Tiago, eu dou 1, quando eu poderia dar 5 ou 3. Irmãos, que vergonha para nós aqueles irmãos na Macedônia. Voltando para o texto de 2 Coríntios 8. Verso 2. No meio de muita prova, de tribulação, eles ainda estavam passando por problemas na vida. Talvez dissessem assim, não, agora não tenho tempo, eu estou com problemas, eu preciso me dedicar àquilo que está acontecendo comigo. No meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles. Eles não eram só pobres, eles eram muito pobres, eles eram paupérrimos. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Irmãos, como nós deveríamos ficar com a cabeça baixa. Como aquele homem que conta o texto, batendo no peito, Senhor, ser propício a mim, pecador. Isso deve nos envergonhar, nos fazer refletir como tem sido a nossa prática de doação, de assistência aos santos necessitados. E veja, eles não apenas deram as coisas, Paulo diz ainda em Romanos, em 2 Coríntios 8, que primeiramente eles se deram ao Senhor, depois à igreja. Por que não somos generosos como deveríamos? Penso que pelo menos por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque percebemos tão pouco o quanto já temos em Cristo. Eu não sei você, já aconteceu alguma vez de você pensar que não tem dinheiro e você achar dinheiro, você já perdeu dinheiro e achou em casa, já aconteceu isso com você? Então você andava, ou então na rua você pensou que esqueceu a carteira ou alguma coisa e de repente você procurou e achou o dinheiro. Você pensava que não tinha, mas todo o tempo você tinha. É isso que acontece conosco, meus irmãos. Quando não somos generosos, nós já temos tanto. Cristo nos deu, olha essa mesa. Ele não foi mesquinho conosco. Ele entregou o seu corpo, o seu sangue. Ele se entregou completamente a nós. Comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Bebei dele todos, isto é o meu sangue que é dado por vós. Ele não foi mesquinho. Isso já é nosso. Ele já é nosso. E diz a palavra que juntamente com ele, ele nos dá todas as coisas. Diz a palavra em outro lugar, filhinhos, agradou ao Pai dar-vos o reino. Vocês estão preocupados com o quê? Vocês têm tudo. Vocês têm o mundo.
É assim que a Bíblia chama Abraão em Romanos 4, herdeiro do mundo. Nós somos herdeiros do mundo. Mas agimos, irmãos, como pobres. A concepção que temos de nós é que somos pobres o tempo todo. Ou melhoramos um pouco, mas ainda nos falta muita coisa. Como bem orou o diácono Josias, o Senhor nos dá a vida. O Senhor nos dá tudo. Veja, o que mina a generosidade é uma pobre percepção daquilo que já temos em Cristo Jesus. Digo, daquilo que já temos e não daquilo que ainda vamos ter. E veja como somos pobres de fato. Somos pessoas, por vezes, desesperadas para ter, sendo que já temos. Que loucura, irmãos. Que loucura. Agoniados, atrás de tantas e tantas coisas. Mas tudo o que precisamos temos em Cristo. E se algo o Senhor não nos dá, não é porque lhe falta, mas é porque é melhor não termos, para termos alguma virtude ou mortificarmos algum pecado. A pobre percepção daquilo que temos em Cristo milita contra a generosidade, mas não somente isso, a incredulidade também. Eu pego aquilo que é importante para mim até certo ponto, mas que será muito mais importante na vida daquele irmão, e dou para ele. Mas e eu? Como é que eu vou ficar? Não é assim que às vezes ficamos? Seja sincero. E se eu der, como é que vai ser? Eu vou ficar sem. Incredulidade. Esquecemos que temos um Pai que sabe de que precisamos de todas as coisas para viver. Incredulidade. Revelamos que o que nos sustenta é o nosso braço. Isso Jesus nos ensina que as aves não plantam, nem colhem, mas o Pai as alimenta. Os lírios não costuram, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pobre percepção daquilo que temos em Cristo e incredulidade são duas coisas que militam contra a generosidade, irmãos. E se isso te envergonha, se isso te lança ao chão, leve isso a Deus em oração. É o Espírito Santo que nos entristece. Porque Ele não quer que nós vivamos assim, que esse seja o nosso coração, pelo contrário. Ele quer que nós sejamos como os filipenses, generosos, ricos mesmos eram os filipenses, não nós. Veja então, Paulo diz, terminando essa segunda sessão, irmãos, ele conta aqui do seu trabalho, mais uma vez no verso 28, ele diz, tendo pois concluído isto, havendo-nos consignado este fruto, que trata não apenas aqui do dinheiro que está sendo levado, da oferta sendo levada, mas de tudo o que acompanha essa generosidade que acabamos de falar, passando por vós irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo fala aqui das expectativas dele ao visitar os irmãos em Roma. A plenitude da bênção de Cristo. É como se Paulo dissesse assim, eu vou cheio de bênção, irmãos, para me encontrar com vocês. Que expectativas, irmãos, para encontrar com os irmãos e para também assistir aos necessitados. Vimos dois elementos que movem o apóstolo Paulo. O primeiro, o prazer de estar com os santos. O segundo, a assistência aos santos necessitados. E o terceiro e último, versos 30 a 33,
Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Paulo mostra a terceira coisa que move ele, que é voluntário nele, é a oração pelo sucesso das missões. Veja, ele suplica, ele diz, eu rogo, eu peço a vocês. E Paulo aqui está suplicando por causa, inclusive, do risco que ele corria, irmãos. Nós pregamos Atos dos Apóstolos. E vimos quantas vezes Paulo teve que sair fugido de uma cidade para outra. Risco de vida, ou melhor, de morte. Então ele roga exatamente por isso, porque ele sabia o que estava enfrentando. E qual é a base desse pedido? Ele roga por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo senhorio de Cristo, que não estava apenas sobre os romanos, estava também sobre ele, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor de nossas vidas, que cuida de nós e todos, que nos dirige. E também ele mostra, também pelo amor do Espírito, o elo que une os crentes. É o Espírito que nos faz amar uns aos outros. É o Espírito que nos move em amor para orar pelos outros, para assistir os outros. Essa é a base do pedido de Paulo. E ele traz uma súplica. Lutem comigo, juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Lutem. E de fato, irmãos, as missões são uma guerra. Anunciar o Evangelho, suprir as necessidades dos santos é uma guerra, e Paulo está consciente disso, e ele não quer ficar sozinho. Ninguém deve fazer missões sozinho. É um suicídio. Paulo diz, lutem comigo nas orações a Deus a meu favor. E por que ele pede? Há duas finalidades registradas aqui. Verso 31. A fim de que? Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Ou seja, livre daqueles judaizantes, já falamos sobre isso, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Por que Paulo fala isso? Que ele seja bem aceito pelos santos? Irmãos, assistir aos santos necessitados é uma via de mão dupla. Sim, nós devemos nos preocupar em observar os irmãos que têm necessidade e ver o que Deus tem nos dado e entregar a eles. Não meramente dar, como já falamos, mas ter comunhão com eles assistindo-os. Mas os irmãos necessitados também precisam abrir os seus corações para receberem ajuda. Isso também é um desafio quando nós temos necessidades. Nós nos fechamos por vezes e dizemos, está tudo bem. O irmão vai, o outro irmão vai, e aquele outro, e pergunta como está? Tudo bem. E outro irmão pergunta, tudo bem. Mas fica aquela percepção de que os irmãos precisam de alguma ajuda, mas eles dizem, tudo bem. Ora, como irão ser assistidos? E choram, e lamentam, e por vezes até mesmo criam raízes de amargura em seus corações, porque estão no meio da igreja e não são assistidos, mas não recebem ajuda. Paulo pede oração. Orem para que eu me veja livre dos rebeldes e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. A primeira finalidade é essa. E a segunda, irmãos, é para que Paulo volte. É para que ele volte. E ele depende dos planos de Deus. Ele diz assim, verso 32, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus. Paulo submete isso aos planos de Deus. Ele chegue à presença com alegria
a presença dos romanos e possa recrear-se com eles. Como Paulo, irmãos, mais uma vez manifesta aqui o prazer de estar com os irmãos, os santos. E ao final ele dispensa uma bênção. E o Deus da paz seja com todos vós. Não apenas com um ou com outro, que ele conhecia, veremos isso aqui em Romanos capítulo 16, mas com todos. Isso nos mostra a unidade, o desejo de Paulo pela unidade no meio da igreja. A paz seja com todos. Como Paulo ama a igreja, irmãos. Mas Paulo é um homem pecador. Paulo não é o perfeito modelo para nós. Cristo. Cristo é aquele que diz, no Salmo 22, um dos salmos mais marcados de sofrimento do nosso Redentor. O salmo que começa dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Essas são as palavras que Cristo disse anos, milênios depois. Mas no verso 22 ele diz assim, a meus irmãos, veja como ele faz questão de dizer quem somos. Não são apenas irmãos, ele diz, são os meus irmãos. Aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cristo tem o prazer de estar conosco, muito mais do que o apóstolo Paulo. E ele pode estar conosco muito mais do que o apóstolo Paulo. E ele está conosco, especialmente no culto solene. E em todo canto que nós iremos, porque ele diz, e eis que estareis convosco até a consumação dos séculos. Ele nos deu o seu Espírito para habitar em nós, para demonstrar o prazer que ele tem de estar comigo e com você. Mas, Senhor, eu sou tão pecador, eu sou tão mão de vaca, eu sou tão insensível às necessidades dos meus irmãos. Eu tenho tantos pecados, eu não trato bem minha esposa, meu marido, meus filhos. Ele não retira de nós o seu Espírito. Ele se entristece, o Espírito Santo. Mas ele não se retira de nós, irmãos. Porque Cristo tem prazer de estar conosco. Essa ceia nos mostra isso. Ele tem prazer em assistir às nossas necessidades. Cristo não tem prazer em nos ver padecendo. E ele é chamado na Bíblia o pão que desceu do céu. E do Pai não apenas vem o pão da vida que alimenta a alma, mas o pão de cada dia também vem porque oramos em nome de Cristo. Ele também é aquele que quer ter, que ora e pede que nós oremos com ele. Quando ele foi ao Getsêmani, ele disse aos discípulos, fiquem aqui comigo e orem. Meus irmãos, Cristo está nesse texto. E como ele deve estar cada vez mais nítido aos nossos olhos da alma, para que cada vez mais cresçamos em santidade. Cada vez mais sejamos as pessoas que dão tanto, porque já tem infinitamente mais. E assim, os outros vão ser constrangidos. No bom sentido da palavra. Nós seremos ricos e veremos a boa mão do Senhor cuidando de nós, de nossos filhos.
Que Deus nos abençoe. Que Ele nos edifique e nos transforme com essa palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus. Nós agradecemos pela Tua palavra. Palavra que vem do alto, palavra tão profunda. Ó Deus, que o Senhor nos transforme com esta palavra, nos santifique. Que o Senhor alcance aqueles que estão aqui em nosso meio e não foram alcançados pela Tua graça, não têm prazer de estar com os santos. Ó, os abençoe com a nova vida em Cristo, para que eles sejam recebidos na Tua família e experimentem a verdadeira alegria em Cristo e sirvam ao Senhor de todo o seu coração. Perdoa-nos também, ó Deus, quando nós conscientemente planejamos não estar no culto, podendo estar no culto. Revelamos que ainda não temos tanto prazer quanto deveríamos ter, não somente com a presença dos santos, mas também com a presença do Senhor Jesus, que está no meio de nós cantando. Ele disse que cantaria. Ó Senhor, nos santifique, nos dê mais desejo de estar uns com os outros, até que venha o dia do Senhor, o dia eterno, que nunca mais precisaremos experimentar a presença uns dos outros um pouco, mas será para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, assim oramos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.